A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, e o título da nossa lição é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, e o subtítulo é Os Sofrimentos e a Restauração de Jó. Eu já quero aqui aproveitar, irmãos, e fazer já a propaganda merchandise do primeiro trimestre de 2021. Tá aí a capa da nossa lição, onde nós temos o assunto, vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, o verdadeiro pentecostalismo. E o subtítulo vai dizer a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, aguarde mais essa matéria para a glória de Deus. Irmãos, lição de número 7, a teologia de Bildade. Vejam agora esse tema. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta. 3 tópicos serão apresentados. Pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E o terceiro tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Queridos, eu quero aqui... alguns dos irmãos me questionaram se eu estava ainda continuando fazer os vídeos, né, de colocar na internet, e alguém reclamou comigo que ele era inscrito, mas não estava recebendo mais as notificações. Olha, vai aparecer aqui, ó, quando você clica em inscrever-se no YouTube, aparece, vejam só, um sininho e você vai clicar em todas. Tá? Aí você recebe, sempre que eu postar um vídeo, vai aparecer as notificações no YouTube. Eu vou colocar mais uma vez, olha, você quando clica em inscrever-se, ou se já está inscrito, é só procurar um sininho e vai marcar em todas. Todas as notificações estarão sempre aparecendo para você sempre que eu colocar mais um vídeo, amém? Eu quero iniciar, irmãos, esta aula com a minha última frase da última aula, do último encontro, quando eu destaquei o seguinte: uma teologia errada conduz uma crença igualmente errada. Ele faz, como nós vimos, ele tinha uma teologia até interessante, mas uma teologia errada conduz uma crença também igualmente errada, e o seu companheiro Bildade também vai concorrer no mesmo erro. Irmãos, o título da lição, mais uma vez, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Bildade, irmãos, eu já quero adiantar aqui, ele é um verdadeiro tradicionalista. Ele é apegado às tradições, e tudo que foge a esse respeito, ele vai te criticar. Bildade prova ser tão insensível quanto o seu colega ele faz em relação à miséria de Jó. Ele despreza, irmãos, a defesa que o sofredor faz do seu lamento. Ele ignora a sua crítica sobre a atitude pouco simpática dos seus amigos e continua dando a Jó mais conselhos iguais ao de ele faz, em nome da justiça divina e da tradição venerável. Ele venerava a questão da tradição. Depois, de forma desajeitada, vejam isso, ele anexa uma palavrinha de estímulo para Jó, mas que também não adianta de nada. Bildade, irmãos, ele ficou transtornado, vejam isso, porque Jó ainda se dizia inocente, enquanto questionava a justiça de Deus. E a base, irmão, do argumento de Bildade, a justiça de Deus, estava correta, preste bem atenção nisso, mas a sua ideia da justiça não estava. O argumento de Bildade foi esse: Deus não podia ser injusto, e Deus não puniria um homem justo. Era o que a tradição ensinava. Assim sendo, Jó deveria ser injusto. Bildade pensava não haver exceções para a sua teoria. Assim como ele faz, Bildade erroneamente presumiu que as pessoas sofriam apenas como resultado dos seus pecados. Irmãos, a posição de Bildade é que o que é verdadeiro não é novo, e o que é novo não é verdadeiro. Vejam essa filosofia. Que Jó ele estava totalmente errado, porque ele está propondo uma nova doutrina que para ele era monstruosa. E Bildade ele pensa que está certo porque ele está simplesmente repetindo uma doutrina antiga, tão antiga que precisava ser verdadeira. Nos acompanhe agora na leitura bíblica em classe, irmãos.
se você não tem a sua revista dominical, como nós fizemos na aula passada, o comentário, o debate de Bildade também vão ser apresentados em três pernas. Vejam, Jó capítulo 8, Jó capítulo 18 e Jó capítulo 25. Mas eu quero destacar o seguinte: não fique a sua leitura somente nos argumentos dos opositores de Jó. Depois que você, por exemplo, eu estou fazendo isso, depois que você lê os argumentos de Bildade, por exemplo, Jó capítulo 8, leia depois o capítulo 9 e o capítulo 10 também, porque são justamente a resposta de Jó para as indagações, as teologias dos seus amigos. Então, quando você lê as preposições dos amigos de Jó, faça depois uma leitura da resposta de Jó. Eu acredito que vai acrescentar muito nesse seu estudo. Amém? Textual diz assim, palavras de Bildade: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou. Essa palavra lançou, eu quero destacar, é expulsar, descartou, abandonou, desistiu, empurrou ele e os seus filhos para o precipício. E também destaco a palavra transgressão, lançou da mão da sua transgressão. A palavra também transgressão quer dizer rebelião, pecado, violação, expressa principalmente uma rebelião contra Deus e suas leis. Irmãos, mais uma vez, esse texto áureo, irmãos, ele é muito forte. Eu não disse na aula passada que ele faz, o primeiro a falar, ele, vamos dizer assim, ele foi o que mais pegou leve, e nós vimos ali palavras duríssimas. Mas, na continuidade desse estudo, os amigos eles vão desdenhar da justiça de Jó, não vão estar atentos ao sofrimento do patriarca e vão pegar de forma severa, combatendo contra a doutrina de Jó. Ele diz, se teus filhos pecaram, vejam só, irmãos, Jó, como nós vimos nos encontros passados, Jó sofreu muito pela perda dos filhos. Enquanto Jó perdeu os bens materiais, ele, acredito que sofreu, mas não sofreu tanto quanto as suas perdas daquilo que ele amava. E justamente Bildade, de forma covarde, vai atacar os filhos já falecidos de Jó. Uma verdadeira covardia. Vejam, nesse texto, Bildade causa mais sofrimento a Jó quando envolve os seus filhos na sua argumentação. Jó, irmão, sentiu-se muito ferido com essas palavras. A conclusão de que a família de Jó morrera vítima de algum castigo divino em razão de sua iniquidade era como uma espada a transpassar um coração já exausto e causou mais dor e angústia. Quando ele diz assim, vejam essa preposição, se teus filhos pecaram, vejam isso, é feita por Bildade como uma afirmação hipotética, mas a intenção não é hipotética. De uma forma cruel, considerando a perda e sofrimento de Jó, ele vai argumentar, irmãos, que a morte dos filhos de Jó foi consequência natural da transgressão deles. Irmãos, preste bem atenção disso. E no decorrer do comentário de Bildade, ele vai dizer o seguinte, olha, se você, Jó, está vivo, você pecou também. Há transgressão aí na sua vida, mas não é tão grave como a dos seus filhos, porque eles já morreram, mas você ainda continua vivo. Então tem uma esperança para você. Então veja que crueldade, irmãos. Vejam só, já viu quando alguém diz assim, como é que eu vou dizer, o posicionamento do cristão não pode ser esse. Quando alguém diz assim, bandido bom é bandido morto. Para o cristão, ter esse pensamento é errado. Irmãos, existe um curso chamado de capelania, indicado para os obreiros, é mais indicado ainda para os pastores. Que palavra que você vai dar numa situação de catástrofe? Que orientação você vai dar num velório, num luto, quando a morte é trágica, no hospital, numa penitenciária? Então vale a pena nós nos aperfeiçoarmos e buscarmos sabedoria da parte de Deus para falar alguma coisa. É interessante que quando seus amigos vão visitar o patriarca, eles ficam 7 dias em silêncio. E que bênção ficar em silêncio, irmãos. Mas quando eles abrem a boca, aí destoa algumas inverdades a respeito do patriarca que eles querem colocar como verdade absoluta. Então,
Nós temos que estar atento a isso. A verdade prática ainda, irmãos, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Eu sempre gosto de destacar a verdade prática, porque a verdade prática é um verdadeiro resumo daquilo que nós vamos estudar nesta aula. Então, mais uma vez, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Já é uma resposta para o título da nossa lição. Irmãos, vejam esse título, do simples ao complexo. A teologia dos amigos de Jó, embora se movendo em eixos diferentes, demonstra possuir a mesma direção. Eles têm a mesma sequência de interpretação. É o mesmo raciocínio dos amigos de Jó. Todos defendem, quer ver? Já vimos na aula passada, um tipo de justiça retributiva, que tem como consequência final a recompensa dos bons e o castigo dos maus. Na defesa da sua tese, ele desenvolve o seu argumento teológico, primeiramente, com ênfase centrada no caráter de Deus. Segundo lugar, na defesa da moralidade tradicional, e já falei que ele é um verdadeiro tradicionalista. E em terceiro lugar, na exaltação da onipotência divina. Nesse último ponto ele acerta, tá? Lá no final, nós vamos ter alguns elogios sobre esse último ponto que Bildad, ele e Jó, eles têm o mesmo pensamento a respeito de Deus. Irmãos, Bildad agora vai falar. Vejam esse quadro, apontando o dedo. É um patriarca. Nós temos que nos condoer, chorar com os que choram. E essa ilustração serve muito bem qual é a postura de Bildad. Irmãos, observem o significado do nome de Bildad. Tem um nome que envolve a questão da idolatria. Deduzimos que seus pais, ou ele mesmo, se envolveu com a questão da idolatria, mas depois começou a servir o Deus vivo. Mas também o seu nome significa filho da contenda. Então, se você vai ter um filho, não coloque este nome de Bildad. Veja esse significado. Infelizmente, tem muitas pessoas que levam esse significado ao seu caráter, ao seu modo de viver. E nós temos que vigiar nisso. Como os outros amigos sugeriram, Bildad sente que Jó está sendo castigado pelo seu pecado. É uma acusação que ele está fazendo, quando antes tinha sido abençoado com riqueza e prosperidade pela justiça divina. Bildad, irmãos, reage com raiva. Por isso, essa expressão desta figura, ao que ele considera uma irreverência da parte de Jó. Ele chegou a esta conclusão baseado na tradição. Ele era um verdadeiro tradicionalista por excelência. Ele exorta Jó a curvar-se perante a sabedoria da tradição. Mas nós temos que nos curvar aqui, ao conhecimento da santa palavra de Deus. De forma específica, irmãos, de que este era o ciclo natural da história do homem pecador. Irmãos, é interessante, quando nós vamos lá para o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, eu chego à conclusão que os amigos de Jó, eu posso concluir que eles se aproximam até da palavra do conhecimento, da palavra da ciência. Tanto é que os títulos das nossas lições falam sobre teologia, mas eles não tinham a palavra de sabedoria. Uma palavra, o que é a palavra de sabedoria? É uma palavra onde não se chega a um denominador comum, onde há divergência, onde há debate, mas chega uma pessoa usada por Deus. Lembra do caso de Salomão? Para chegar àquela conclusão das duas mães que perdeu um filho e uma acusava a outra, e Salomão ali, usado pelo Espírito Santo, usou uma palavra de sabedoria. Os amigos têm uma palavra de conhecimento, tem uma palavra da ciência, mas precisava ali uma palavra de sabedoria. Olha, este versículo que eu destaco: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Nós já vimos que a teologia dos amigos, nem tudo se joga fora, mas também falar no momento certo e saber o que falar, por isso carecemos da sabedoria do eterno Deus. Deus revelado no seu caráter justo. É a preposição, é a indicação de Bildad. Porventura, veja esse versículo, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Bildad, irmãos, está incomodado com a fala de Jó.
No seu entender, Jó, por estar sendo afligido, estaria acusando o Senhor de ser injusto. Isso é uma inverdade. Jó estaria, na verdade, acusando o Senhor de ter pervertido o direito da justiça. E ainda ele continua, Bildade: se fores puros e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Irmãos, é uma afirmação repetitiva da doutrina da retribuição. Um princípio de lei de causa e efeito. Se você for bom, é isso que se ensina na doutrina da retribuição, Deus irá abençoá-lo. Se você for mal, Deus irá puni-lo. E nós sabemos que isso não acontece. Não é uma regra absoluta, como cantou o salmista Asaf lá no Inário 73 do Salmo. Irmãos, aí, vejam só, o capítulo 8, versículo 7 ainda, Bildade ainda falando: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extrema. Irmãos, Deus vindicou Jó publicamente nesse ponto. Neste ponto, Bildade até acerta, mas não na situação que ele queria enquadrar Jó. Tanto é, Jó 42, o final, se cumpre essa palavra de Bildade. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Mas, mais uma vez, Deus abençoou o extremo, cumpre-se essa palavra, mas não nos requisitos de Bildade. Podemos observar, irmãos, ainda, na fala de Bildade, um tipo gravíssimo de uma meritocracia humana. Vemos uma semelhança com a teologia que, posteriormente, nós vamos conhecer, fica conhecido como pelagianismo. E nós já estudamos alguns trimestres, fala sobre a doutrina da salvação. O que é o pelagianismo? A grosso modo, a doutrina de Pelágio defende que o homem, independentemente da graça, pode chegar-se a Deus sozinho. É uma inverdade. Jó, em sua defesa, agora o patriarca irá falar: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos? Então, Jó está pedindo um árbitro, um juiz. Na verdade, esse árbitro aqui já apontava para Jesus Cristo. Veja essa referência de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jó sentia a falta de um mediador entre Deus e os homens. E quem é este? É Jesus Cristo, vislumbrando no porvir e esperando no meio do seu próprio desespero a vida futura de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. A ideia, irmãos, mais uma vez, a ideia de transcendência, nós já vimos na aula passada, levou Jó a perguntar por que Deus deveria se dar o trabalho de afligir o homem tão frágil. Olha, Deus está tão alto, por que ele vai se incomodar com os aqui da terra? Então, se esbarra esse pensamento num verdadeiro deísmo, quando Deus ele abandona o homem à própria sorte. Agora, o mesmo pensamento provoca a pergunta: por que deveria um homem tão frágil se incomodar em contender com Deus? Então, nós temos que estar atentos a esses argumentos filosóficos, teológicos filosóficos. Uma ferrenha defesa da ética tradicional. Voltamos agora ao segundo round, agora de Bildade falando. Na verdade, palavras dele, veja essa referência: a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. Bildade, mais uma vez, se posiciona na defesa da moral tradicional. Irmãos, olha esse enunciado, preste bem atenção, vai aparecer no quadro. A fé monoteísta é importante para a moralidade, seja ela judaica ou cristã, porque o seu fundamento não reside na natureza, como criam os filósofos pré-socráticos. Não estavam no mundo das ideias como queria Platão, nem tampouco na prática da razão pura, como defendia Immanuel Kant. Então, a igreja, irmãos, deve se posicionar sempre biblicamente. Bildade entendia que Jó, ao defender-se, não reconhecendo que havia pecado, estava contra o fluxo da história. Ele acreditava que a punição dos maus e a recompensa dos bons era uma verdade inquestionável e inegociável. O que é inquestionável e inegociável, os irmãos já sabem, é a santa palavra de Deus. A expressão mais alta agora no discurso de Jó, agora Jó vai responder: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó clama por um Redentor. Ele já tinha clamado por um juiz, por um árbitro. A palavra Redentor, irmãos, quer dizer libertador, um protetor, um defensor, um justificador,
ou até ainda um vindicador. E ele, segundo a esperança e certeza de Jó, que vai livrá-lo das acusações infundadas dos seus amigos. Mais uma vez, aponta para Jesus Cristo, em defesa da onipotência divina. Agora o terceiro discurso. Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Irmãos, o terceiro discurso de Bildade é bem resumido e apresenta uma defesa da grandeza de Deus. Alguns teólogos concluem que agora Bildade dá sinais de que está cansado. Porque se você depois der uma olhada lá, quantos versículos são neste último discurso, no desfecho de Bildade? Ele parece que está cansado e de que não quer mais discutir com Jó. Deus é exaltado, veja o que ele está ensinando. Deus é exaltado e o homem é abatido. Bildade, irmãos, como eu disse no início, ele deve ser elogiado aqui por dois motivos. Por não mais falar sobre o assunto sobre o qual ele e Jó divergiam. Ele muda de assunto, nisso ele acerta. Quando você vê que o assunto está virando para um embate, para uma discussão, irmãos, como diz no popular, vira o disco. E Bildade, ele sai daquele embate com Jó. Talvez ele começasse a pensar que Jó estava certo e não era justo não dizer mais nada sobre isso. E também, irmãos, e o segundo ponto que ele acerta, por falar tão bem sobre o assunto em que ele e Jó estavam de acordo. Agora, Bildade, quando ele fala sobre Deus, ele é bem-aventurado. Ele é muito feliz. Irmãos, quando nós ganhamos oportunidade, irmãos, para nós não termos chance de errar na nossa oportunidade, vamos falar de Deus, vamos falar sobre a palavra do Senhor. E quando Bildade ele faz isso, ele procura apresentar Deus nas suas alturas, ele é muito feliz. Então, quando eu aprendo o seguinte, quando nós procuramos a falar do Senhor, a nossa chance de errar em nossa fala, em nossa oportunidade, diminui em extremo. Deus é onipotente, porém sempre presente. Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Bildade não deve ser reprovado por ter defendido um atributo de Deus, o que é normal. No entanto, ele não deveria ter condenado Jó. Nisso ele errou. Era possível defender os seus atributos de Deus sem acusar o seu amigo. Como eu disse anteriormente, os seus amigos, no final de cada trilogia das suas argumentações, eles se parecem esgotados e muito cansados, mas Jó não. Veja esta figura, o patriarca chaguento, todo moribundo. Vejam estas referências que eu coloco no quadro. Depois que Bildade encerra a sua fala, Jó parece que liga um botão de ânimo e ele vai falar no capítulo 27, no capítulo 28, no capítulo 29, no capítulo 30 e no capítulo 31. Tanto é que o comentarista ele separou isso em lições. Isso vai corresponder às lições 9 e 10 do nosso trimestre, irmãos. Então Jó ele não está cansado. Os seus amigos desistiram de contender com o patriarca, mas Jó, ele de forma revestida ali, eu creio, pelo poder de Deus, ele continua na sua argumentação. Ele não é um ser inalcançável, Bildade, Jó vai ensinar, inacessível, como Bildade defende que seja. E tem muitos cristãos que pensam que Deus está no céu, e nós vimos na aula passada a respeito da imanência de Deus. Deus está aqui conosco. Ele não é apenas soberano, Bildade, mas nós temos que colocar também e apresentar a Deus de forma correta. Deus também é amor. Ele também é compaixão e graça. Bildade tinha esquecido desse ponto. É o mesmo que falar que Deus tem fartura de pão para um faminto, irmãos. E nós temos que ter essa preocupação. Quando Cristo viu aquelas pessoas que o acompanhavam famintas, os discípulos fizeram igual Bildade. Despede estas pessoas para que eles se virem e comprem os seus pães. Mas Jesus Cristo não, deles vós de comer. E essa é a postura da igreja. Apresentamos um Deus que cura e Ele cura mesmo. Apresentamos um Deus que dá fartura e Ele farta os nossos corações com o seu amor. Irmãos, que vocês tenham uma ótima aula no próximo domingo e que Deus em Cristo nos continue abençoando. E sempre lembrando, a escola dominical, a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Amém.